Amém. tivemos alguns problemas aqui, pessoal, técnicos, não sei se foi por causa do tempo, se foi o vendaval, mas enfim, nós, dando continuidade, né, falando sobre o Deus desconhecido, relembrando, né, novamente que a primeira parte da live está na semana retrasada, que semana passada não tivemos lives por motivo de saúde, mas nós estamos aqui com a graça de Deus, na segunda parte, tenho certeza que a live vai ser uma benção, e vamos ter dando a continuidade do tema do Deus desconhecido, o qual que a gente vai ver a necessidade do Evangelho, né, ser feito para que ele realmente seja conhecido em várias vidas de pessoas que ainda não foi pregado o Evangelho. E agora nós estamos na segunda parte, né, pastor Jefferson, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, pastor Jefferson. É o segundo tópico, né, Ari? Depois de falarmos sobre o honrar sem conhecer, né? Dentro daquele contexto de Paulo em Atenas, aproveitando a placa ao Deus desconhecido, Paulo, iluminado pelo Espírito, usa desta frase, o Deus desconhecido, para apresentar o Deus verdadeiro, né? Então, como sempre dissemos, né, que em meio a tanta idolatria que ele viu ali em Atenas, seu espírito se revolvia dentro de si, né, vendo tanta idolatria, né? E então ele começa a falar a palavra de Deus pelas ruas, e vai chegando um ou outro e perguntando, e enfim levam ele ao Areópago, né, onde era o lugar, os gregos amavam a oratória, a eloquência, né, e levam Paulo para discursar, e Paulo exatamente usa dessa placa, o Deus desconhecido, para apresentar, revelar a eles o Deus verdadeiro, né. Então, nesse segundo tópico, depois de falar do honrar sem conhecer, né, que é uma síndrome ainda em nossos dias, né, vamos falar agora do tópico que, quando Paulo apresenta um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então, isso vai remeter àquela ideia primeira do templo, né? A qual surgiu no coração do salmista Davi, né? Do rei Davi, né? Do suave salmista de Israel, do homem segundo o coração de Deus, né? O homem que teve esse desígnio, né, de ser o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha esse desejo, né? Mas como ele era um homem marcado por sangue, né, Deus disse a ele que não poderia ele, Davi, construir templo ao Senhor, né? E dentro da ideia, quando Deus aceita a ideia, né, do templo, ele traz a figura das coisas celestes. Então, no que concerne a um lugar de reunião consagrado para ser templo a Deus, é claro que esse lugar não pode conter Deus, mas pelo seu espírito, a presença de Deus descia, como vimos lá na inauguração do templo, já sobre Salomão, né? A glória desceu, né, e todos caíram, né, com o rosto em terra, porque a glória desceu naquele templo. Mas a ideia, realmente, é das coisas celestes, da simbologia das coisas celestes. Então, quando um templo hoje foge daquilo que fala de redenção, né, você olha para os utensílios do tabernáculo e depois do próprio templo, você vai ver o altar do sacrifício já na porta, né? O pecado já jaz na porta, né? Mas a solução, né? A solução está ali já no sacrifício, né? O pecado é como um animal que está à espreita, né, Ariels? Pronto para atacar através do inimigo das nossas vidas. Mas já na porta a solução, ou seja, já na porta o judeu, o hebreu, anteriormente, tinha a solução para o maior problema da humanidade, que se chama pecado, né? Então, adentrando no pátio, né, tinha a bacia de prata, que vai remeter ao sangue de Cristo, os pães da preposição, vai falar também da obra redentora de Cristo, né? E todos os utensílios, na verdade, né? O candelabro, né? A luz, né? O Espírito Santo que seria enviado depois da redenção, né? E no Santo dos Santos, claro, pelo novo e vivo caminho, hoje temos acesso, mas anteriormente não tinha esse acesso. Estava a arca do concerto, com o maná, porção do maná, a lei, né? E a vara de Arão que floresceu, símbolo de um sacerdócio eterno consagrado para sempre.
Então, esse acesso era restrito naquele tempo. Mas a ideia do templo é redenção, né? É sangue, né? É sacrifício, é comunhão, né? É o pão, né? E depois Jesus vai dizer que ele é o pão que desceu do céu, que ele é a luz do mundo, né? Que ele é o Cordeiro de Deus, né? O sacrifício perfeito. Então, a ideia de templo, tudo ao redor é consagrado, tudo ao redor é santo, né? Diferente de hoje, que dentro de uma egolatria de muitas denominações querendo fazer templos suntuosos e tal, né? E vai para uma egolatria, para um orgulho, né? Mas olhando para o tempo da visitação, desde quando o primeiro templo lá em Israel foi inaugurado, o aviso foi dado. O dia que vocês esquecerem da minha palavra, esquecerem do Senhor, essa mesma casa vai virar um monturo. E você olha para a história, os 2 templos foram destruídos, né? Então você veja que o templo em si não é objeto de orgulho, não deve ser um objeto de vanglória entre as denominações, porque os 2 templos, né, de Israel foram destruídos porque eles perderam o tempo da visitação, não entenderam, né, Ariel, essa questão do templo. Por isso é um Deus que não habita em templos feitos por mão de homem. Não podemos nos sentir cristãos sem ter nossas vidas na mão dele. E não como muitos que levam seu Deus na mão, né? Quem leva um Deus na mão não pode ter a sua vida verdadeiramente na mão de Deus, né, Ariel? Sem dúvida, pastor. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, né, pastor? Porque ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego de vida, as demais coisas, né, pastor? Ele é o Criador, né? Ele é o alfa e o ômega, né, pastor? Então, Sim. tem pessoas que pensam que podem limitar Deus colocando até numa caixinha de sapato, falando que ele pode fazer o que ele não faz. Na verdade, Deus pode todas as coisas, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, o Deus criador do céu e da terra, né? Não necessita nada do homem. O homem é que necessita de Deus, né? E nessa necessidade que a compaixão de Deus revelada em Cristo, né, foi manifesta esse grande amor de Deus por nós, para que pela sua graça pudéssemos ter esse conhecimento revelado de Deus. Mas hoje nós vemos as pessoas dando um grau decisivo de importância ao templo, né? Eu sempre digo, né? Não resolve você estar no templo se você não estiver em Cristo. Não resolve você estar no templo se você não faz do teu corpo um templo do Espírito Santo, né? Então, tem gente que tem dezenas de anos, né, na igreja, mas não é salvo. Não é salvo. E hoje nós temos debatido, já em lives passadas, que uma das maiores urgências é a missão dentro do próprio templo, né? Hoje, mais do que nunca, se faz necessário evangelizar a partir do templo, né? A partir do templo, né? Então, a verdadeira pregação tem que ter o testemunho de Cristo, tem que ter a evangelização, tem que ter o ensino da palavra de Deus e claro, tem que ter o testemunho de Cristo, que é o espírito da profecia. Então, nós vemos hoje uma ideia de pessoas que dão uma importância demasiada ao templo. Mas você olha para a história de Israel, né? A figura do templo, como nós já dissemos, é a redenção. Se você me pergunta o que resume um templo hoje, o sentido de estar no templo, a redenção. A redenção. Então, as mensagens, os hinos, a oração de ações de graça pelo que Deus é e pelo que Deus faz, né? E principalmente pelo que ele fez a obra redentora do Calvário, a obra vicária, né? Ele foi o nosso sacrifício em nosso lugar, ele pagou o preço, ele nos deu a liberdade, né, da maior escravidão que o ser humano enfrenta, que é o pecado. Então,
essa história de estar no templo como sinônimo de estar salvo é balela. Você precisa estar em Cristo, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso ser templo, morada do Espírito. Porque se perdermos o tempo da visitação, desde o primeiro templo, no tempo de Salomão, a promessa era: se deixares o Senhor, esta mesma casa, que hoje está cheia da glória, vai virar monturo. E hoje, infelizmente, você vê um monturo em muitos templos, né, Ari? O monturo da idolatria, o monturo de um evangelho fácil, sem compromisso com Deus, o monturo do mundanismo, o monturo do farisaísmo, né, dentro da igreja. Né? Então, você vê vários monturos hoje nos templos. Né? E estar no templo nunca vai ser sinônimo de estar salvo. Porque Jesus mesmo, quando os discípulos, uma certa feita, saíram do templo, né, com Jesus, e um deles falou: olha essas colunas, mestre, olha quão formosas são. E Jesus falou, Jesus que esteve no templo, observou todas as coisas, ele viu, não vai ficar pedra sobre pedra. Né? Então nós vemos que os 2 templos em Israel foram destruídos porque o povo não observou o tempo da visitação. Né? Então isso é muito sério, né? E, pastor, às vezes acontece também que, às vezes, não necessariamente, mas, né, não quer dizer que a pessoa que está tudo que é evento dentro da igreja e participa de todas as coisas está realmente ligada à comunhão com o Pai, né, pastor? Às vezes acontece que a pessoa, tipo, ela virou algo automático na vida dela, tipo, ela não teve um olhos abertos espiritualmente, por que ela está fazendo, qual que é a verdadeira motivação disso. Claro, quando a pessoa realmente nasceu de novo, a pessoa faz com amor e prazer, e a pessoa realmente é convicta. Mas tem várias pessoas que vai no templo, né, professor? E falando sobre o templo, né, que antes do tempo da lei, né, haveria temor e tinha medo também, né, pastor? Porque se a pessoa chegasse lá no templo e não tivesse cabido em um dia, principalmente aquele que entrava no lugar santo dos santos, a vida era ceifada, né, pastor? E as pessoas ficavam lá fora com aquele temor esperando, e aí, vamos puxar a cordinha ou não vamos puxar, né? Então, e hoje, o Deus de hoje é o mesmo de ontem, né? E será eternamente. Então, a gente não vê já falamos em lives anteriores, o templo que nós estamos falando que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, também não existe o temor que deveria ser feito, tipo, na presença de Deus, quando há culto, no momento que se coloca o pé dentro do templo, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, Ariel. Isso é salutar o Salmo 122, né? Quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Porque era anualmente, né? Então, eles ansiavam por aquele momento, as tribos subiam, né? E isso está muito bem explícito nos cânticos dos degraus, né? E a qual o Salmo 122 é um deles, né? Então, você vê uma inologia em torno do privilégio do que havia no templo, né? Então, subir ao monte do Senhor, né, era saber que a alegria, né, tomava conta do coração, porque o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, quando chegou o dia. Né? Não era todo dia que as tribos subiam para Jerusalém, era uma vez ao ano. Né? Então, eles subiam entoando os cânticos, né, os salmos. Né? Então, isso nos remete à seguinte verdade que hoje faz falta, que não é uma realidade, infelizmente, hoje. A maneira como você já vai para o templo. Você vai cantando ao Senhor, você vai numa expectativa de ouvir a voz de Deus, ou você vai para um mero hábito que se tornou um mero hábito de cantar no coral, de ser o porteiro, de ser um obreiro, de ensaiar, enfim, de tocar um instrumento, virou um hábito isso? Ou há uma alegria que move no teu espírito de você chegar na casa do Senhor e falar com Deus? Né? Já falamos de uma
de uma necessidade que hoje não se vê em muitas igrejas, de que se ao chegar no templo se render ao Senhor, né? A irreverência do Senhor que habita, né? E habita nos corações, essencialmente, né? Então, a necessidade de fazer o culto, se o culto não começa na casa, ele não vai ter a ver no templo. Se o crente em Cristo, o cristão, não tira momentos de devoção, não se prepara, né? Porque quando o salmista está dizendo que ele se alegrou, ele se preparou. Ele já estava preparado. Então ele tem a notícia, o dia chegou. Então ele entoa do fundo da sua alma: alegrei-me quando me deram a notícia. Nós vamos subir ao monte do Senhor. Né? Então eles subiam cantando. Então hoje, infelizmente, o cerne de ser igreja não tinha templo na igreja primitiva, né? Foi Constantino que trouxe a ideia de templo na era já da graça do cristianismo, né? Mas a casa dos irmãos era o local de reunião, né? Paulo vai dizer por várias vezes a igreja que está em sua casa. Então, essa é a ideia, Arius. Se a nossa casa não é um lugar de adoração, dificilmente nós vamos adorar no lugar chamado templo. Verdade, pastor. Verdade. Como foi falado em lives anteriores, né, pastor? Naquele tempo, a igreja, não existe o termo desengrejado. Desculpe os nossos queridos amigos e irmãos ouvintes, não sei se o pastor... Eu peço desculpa porque acho que não sei se está sendo som de latido de cachorro aí. Até peço desculpa porque um vizinho nosso aqui acho que deixou o cachorro sozinho. Não sei se vocês estão ouvindo. Então eu peço desculpas. E não existe o termo desengrejado. Tipo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ele está dentro de nós, né? Então, às vezes tem pessoas que vão no templo, pensam que está com a vida em dia, faz um monte de besteira durante a semana e pensa que realmente vai ser feito, vai receber um culto agradável perante ele. E está totalmente errado, né, Jefferson? Mas, dando continuidade, e o que temos nele, então? A mudança é graça através do Filho, né, Jefferson? Pois é, é um outro aspecto da revelação divina, né? Lá no versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também ele vai falar de um poeta, né? De um dos poetas, né? Gregos, né? Que também falou que somos geração, né? Esse poeta, né? É Árato, né? Autor da obra, ele fez uma obra chamada Fenômenos, né? E Paulo era um homem muito culto. Ele lia muito. Ele vai dar uma das recomendações a Timóteo para o ministério, para o crescimento dele, persiste em ler. Né? Então, Paulo cita um dos poemas da obra, né, Fenômenos, do filósofo e, na verdade, de um escritor, né, chamado Árato, né, grego, né, que Paulo já conhecia. Né? Então, ele não lia tão somente a palavra de Deus, ele primava pela palavra de Deus, mas ele lia também a própria filosofia, no sentido de conhecer para combater. Né? Ele conheceu, aos pés de Gamaliel, muita literatura. E depois ele vai falar também lá em Coríntios, 1 Coríntios, as vãs filosofias, a sabedoria humana, né? A qual, se você for analisar o final objetivo, Deus tornou tudo loucura, né? Essa sabedoria humana, e colocou a pregação do Evangelho, né? Como a loucura de Deus, né? Então, porque aprove a Deus pela pregação salvar o mundo, né? O testemunho de Cristo, né? Então, o cuidado com as fábulas, né?
para não voltar às fábulas, Paulo vai falar aos Coríntios, né? Na verdade, o crente tem que saber o que temos nele. Nele nós vivemos. A vida nossa está na mão de Deus, né? Nós somos um povo que carrega um Deus na mão. Eu fico pensando na tragédia que é alguém que tem um Deus que ele tem que carregar na mão, né? Não pode nunca dizer a minha vida está nas mãos de Deus, né? Na verdade, o lugar mais alto do cristão é aos pés de Cristo. A Bíblia vai falar que todos os santos estão nas mãos de Deus, todos postos aos seus pés, né? Então é o lugar mais elevado. Agora, o que temos nele, nós temos a garantia de vida eterna, né? Porque Deus, ele, ao contrário da filosofia humana, o Evangelho traz a solução para o problema do homem. Os filósofos conjecturaram sobre a vida, sobre a morte. Alguns disseram que, e os gregos em especial, quando Paulo fala da ressurreição, eles dão as costas, a maioria vai dar as costas, porque eles não creem, nunca tinham ouvido de uma esperança tão maior que seria a ressurreição, o problema da morte sendo resolvido, né? Então, uns criam que a morte não existia, porque se você morreu é porque ela já não existe, né? E é um apagão total, né? Outros já tinham o cerne de uma vida após a outra até alcançar a perfeição, né? Muita da filosofia grega tinha o cerne de vida da reencarnação, que é uma mentira, né? O homem está ordenado a viver uma só vez, vindo depois o juízo. Então, a vida que temos é essa. Temos que fazer bom uso dessa oportunidade que Deus nos deu para fazer a provisão para a nossa alma, né? E o que nós temos nele? Nele nós nos movemos e vivemos. E ele, o segundo Adão, Jesus Cristo, nos restitui a uma vida eterna, nos restitui ao paraíso, né? Combatendo e destruindo o algoz do homem que se chama o pecado, através do inimigo das nossas vidas, implantado no coração humano, o homem caiu e vindo à morte, né? Então, quando Paulo fala da ressurreição, os gregos não têm a menor ideia do que é isso, e eles não creem, salvo Dionísio e Dâmaris, o Areopagita, que cuidava da Europa, né? A partir dali a igreja se estabelece em Atenas, a partir desse casal. Mas o que nós temos neles, principalmente, é a certeza da vida eterna, a solução para o maior problema, que é o pecado, né? Então, em meio a esse mundo de sabedoria humana, nenhum dos filósofos traz a solução maior do homem, o problema maior, a solução para o problema maior. O problema da humanidade hoje se chama pecado ainda, né? Quem vive em pecado está indo para o inferno, simples assim, está se destruindo, né? A ira de Deus sobre ele permanece. Mas quem tem uma vida com Deus, que entrega através do Evangelho de Cristo a sua vida ao Senhor Jesus, né? Ele passa a ter uma nova vida e passa a ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, o que de maior nós temos é a nossa salvação, né? A certeza de vida eterna e a alegria de ter o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Pela graça, né, pastor? É até triste, né? Tipo, como a gente vê que percebe que como que está piorando os tempos feitos pelos homens, né? O que os homens estão fazendo com o Evangelho, né? Tipo, em vez de pregar o amor, cumprir o amor, realizar o amor para aquelas pessoas que estão precisando, estão passando por lutas e necessidades, na verdade eles fizeram do Evangelho um negócio, né? Para se auto-beneficiar. Não vou falar nomes, né? Porque a gente conhece pessoas na mídia, né? E ultimamente eu tenho envergonhado, porque tem pessoas que generalizam, né? Já, tipo, iguala todos como se fossem o mesmo tipo de pensamento. E com certeza, claro, que a pessoa que segue Deus verdadeiramente não é assim. Mas, infelizmente, as pessoas têm feito do Evangelho, da Bíblia, um negócio
para se beneficiar através das vidas das queridas pessoas que lutam, acordam de madrugada para ter uma vida digna e às vezes se padecem por necessidade, né, pastor Jefferson? E essas pessoas, tipo, parasitas, sanguessugas, fazem de tudo para aproveitar a vida através disso, né, pastor Jefferson? Mas um dia, com certeza, nada fica impune, um dia a conta chegará. E vamos falar também de Deus incomparável, né, pastor Jefferson? Por que Jesus é incomparável? Paulo, seguindo na revelação, ali nesse discurso no Areópago, né, ali aos atenienses, ele vai dizer no versículo 29 que, sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar, né, que a divindade seja semelhante a ouro, prata, ou pedra esculpida, ou artifício e imaginação dos homens. Né? Então, em momento algum da história cristã, da história bíblica, Deus permite o homem fazer alguma imagem, permite alguma semelhança do seu filho, né, das coisas divinas. Né? Então, veja, não farás para vós imagem alguma, né? Está nos 10 mandamentos, né? A constituição do povo de Deus. Né? Então, esse Deus é incomparável. Né? O nosso Deus é incomparável. Os gregos tinham toda uma mitologia, tinham vários deuses, né? No Partenon, né? Os Jogos Olímpicos, na sua origem, têm uma origem de consagração aos deuses do Olimpo, né? E então são figuras da imaginação, né? Que acabam abrindo um portal para a ação de demônios, né? Porque a imagem, uma das maiores desejos no mundo espiritual de Satanás é ser adorado, né? Então, uma imagem, ela tem demônios embutidos, né, no seu cerne, né? Então, é por isso que Deus enfatiza: não farás imagens, nem de animais, nem de homem, de semelhança de coisa alguma do céu e da terra, porque Deus sabe esse campo espiritual que atua Satanás, né? E ele é doido, vamos dizer assim, por uma adoração, né? Então, nesse sincretismo religioso, muitos demônios têm nome de santos, né? E o povo adora demônios na sua ignorância, né? Então, o Deus incomparável não admite imagem alguma, né? Não admite imagem alguma, né? E ele é espírito, né? Deus é espírito puro, a substância de Deus é espírito puro, né? Ele é imensurável, né? Ele tem um atributo que é a imensidão, né? E Davi vai dizer no Salmo 139: para onde irei do teu espírito? Se tomar as asas da alva e subir, tu lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, as trevas serão luz ao meu redor. Né? Para onde irei do teu espírito? A ideia de Deus, né? Muito bem exposta por Jesus Cristo naquela conversa no Poço de Jacó, lá em João capítulo 4, um encontro lá no Poço de Jacó com uma mulher samaritana que achava que o lugar de adoração era ali no Monte Gerazim, né? Mas dizia também que vós, judeus, adorais em Jerusalém. Onde é o lugar para adorar? E Jesus fala categoricamente: ó, mulher, já chegou o tempo, vem o tempo e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é estes que o Pai busca, né? Então veja que não é algo algo que tem que ser buscado, né? Deus busca isso. Então não é para todo mundo ali, é para um remanescente, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Não é algo que às vezes se acha no templo. Verdadeiros adoradores às vezes estão numa caverna, às vezes estão numa mata fechada, né, em perseguição, né, mas com o rosto em pó, adorando a Deus. Né? Esse é o nosso Deus incomparável, né? Ele não é a semelhança de qualquer objeto, ele é espírito puro. A essência de Deus é espírito puro. A substância de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é espírito puro. Isso
nisso ele é o Deus único, né? Ele é o Deus único, né? A unidade na Trindade, né? Espírito puro é o Pai, Espírito puro é o Filho, Espírito puro é o Espírito Santo de Deus. Amém. Só para compartilhar, né, algumas anotações aqui. Por que Jesus é incomparável? Foi incomparável em seu impacto, influência espiritual, moral, social, sobre a justiça e liberdade, foi inigualável em tudo. E onde está escrito na Bíblia que Deus é único? Isaías 45:18. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Ele foi o único que veio com um propósito, né, Jefferson? Um propósito de cumprir a vontade do Pai, que era o sacrifício perfeito. É o único que veio aqui, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, né, pastor Jefferson? E em breve para a justiça. E virá buscar os queridos filhos dele que serviram a Deus com amor e dignidade, pastor Jefferson. Sem dúvida, Ariana. Deus é incomparável. Não, ele é o único e verdadeiro Deus, né? É o único que pode salvar, né? Não há um outro nome que se importe que sejamos salvos, né? Você não vai ter a oportunidade de se aperfeiçoar com várias vidas. Você não vai ter oportunidade depois da morte, se você morrer sem Cristo. A vida que temos é esta, né? Vindo depois o juízo. Você não vai chegar à perfeição através de obras, né? A vida também não é uma busca incessante por prazer e depois dá um apagão quando morre, né? Não, não existe sono da alma. Existe consciência da alma em perdição ou em salvação, né? A morte para o cristão é sublime, gloriosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas terrível coisa é morrer sem Cristo, é descer ao inferno. Se você quer ver uma visão, ler algo sobre descer ao inferno, Ezequiel capítulo 33, se não me engano, vai falar da descida ao inferno. Ezequiel 32 ou 33 vai falar da descida ao inferno do faraó Ofra. E é grito para todos os lados. E Faraó era considerado um deus, e ele desce ao inferno porque Deus assim o abateu, ele e seu exército. Então Ezequiel revela a descida de um rei ímpio ao inferno. É grito para todo lado, é terror, é corrupção, né? É estado consciente da alma. Então a pessoa que desce ao inferno hoje, ela desce com a sua alma em estado de consciência. Não existe o apagão, não existe sono da alma, né? Então, é muito importante que você, meu prezado amigo, se você não fez provisão de salvação, que você vá à tua Bíblia, providencie uma Bíblia, comece a ler a Bíblia, comece a procurar saber de Jesus Cristo, porque ele é o único que é a sabedoria de Deus para a salvação, né? Então, é muito importante esse momento que você ainda respira, que você tem um fôlego de vida para poder fazer provisão para a tua alma. Tanto, né, pastor Jefferson, que no momento da crucificação, o próprio ladrão reconheceu o erro dele e ele teve um momento propício de falar aquilo, de confessar, né, pastor, quando ele comentou para ele que, assim, que se ele pudesse lembrar dele na eternidade lá nos céus, e ele falou, né, que hoje mesmo, né, eles estavam sendo crucificados, mas ele mesmo falou que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, realmente, fechou os olhos aqui, não existe a pausa, o apagão, né, realmente, é como nós falamos, pastor, na verdade, tu acorda com os olhos espiritual na eternidade, mas nós já estamos na eternidade, né, Jefferson? Porque o que faz, o que nós fazemos em vida é o que vai refletir lá, né, pastor? Uma frase que eu já comentei com o querido irmão, eu não esqueço frase de alguns filmes, mas que nem naquele filme O Gladiador, né? O general Maximus, no início do filme, numa batalha, ele fala uma frase que nunca esqueci. O que façamos em vida, o que fazemos em vida, ecoa na eternidade, né, pastor? Sem dúvida, essa frase me faz lembrar da justiça de Deus, né? Quando
Deus expõe a sua justiça, em um dos profetas ele diz: o dia que o justo tropeçar, toda a sua justiça não fará peso para eu me lembrar, né? Ele vai perecer no dia que ele tropeçar. Agora, no dia que o ímpio se arrepender, toda a sua pecaminosidade, a sua iniquidade também será esquecida. Essa é a justiça de Deus. Quando o justo cair, toda a sua justiça não se fará pesada em peso de importância para o livrar, né? Mas também, da mesma forma, quando o ímpio se arrepender, toda a sua carga de pecado será esquecida. Essa é a justiça de Deus, né? Então, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? É um alerta também para aqueles que estão no templo, mas não estão em Cristo. E parece, né, Jefferson, que ainda está tão distante, parece que está tão longe. Tipo, às vezes, o que não se para de ver no YouTube, nos vídeos do YouTube, profecias, o que está acontecendo em Israel, porque realmente o relógio está lá, né, Jefferson? A gente está vendo como que está aquele lado lá está complicado. A gente vê cada dia o rio Eufrates secando, isso era uma parte da profecia, que estaria perto da vinda, né? E está secando o rio Eufrates. E a vinda do próprio anticristo, a construção do terceiro templo, e pensa que a eternidade, não, Deus vai vir quando algumas coisas acontecerem, mas na verdade, para dar um passo à eternidade, basta fechar os olhos aqui. Às vezes, então, nem nós vamos nem presenciar as coisas que vão acontecer. Nós já chegamos na eternidade. E como nós chegamos? A gente vai chegar aprovados? Vamos chegar aceitos? Qual que vai ser realmente o resultado da nossa vida quando fecharmos os olhos aqui na Terra? Por isso a necessidade do presente hoje. Você está com a tua vida guardada, bem preparada, consciente que você precisa de Jesus, se consagrar, se render e reconhecer que nós somos miseráveis pecadores e que necessitamos da graça de Deus, né, pastor Jefferson? Através aceitando o próprio Filho, porque sem o Filho é impossível chegar a Deus, né, pastor Jefferson? Deus nos olha, Deus Pai nos olha através de Cristo, né? Então, como que Deus me olha? Através de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, né? Ele é o sumo sacerdote intercessor por nossas vidas. Ele não quer que ninguém pereça, né? Por isso ele se fez homem, se esvaziou de si mesmo, né? E achado na forma humana, ele se fez servo e em sendo servo, ele foi obediente até a morte de cruz, ou seja, ele pegou todos os nossos pecados, caíram sobre ele, né? Ele se fez maldição por nós, para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna por Cristo Jesus. Não é por obras. Você não pode dizer eu sou bom, faço boas obras, isso me garante. Não garante nada. Se você não tiver o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, se você não tiver vida em comum com o Cordeiro, você está perdido, você está condenado com todas as suas boas obras, com toda a tua filantropia. Se você rejeita Cristo, não vai haver obras que sejam possíveis, porque não é por obras que se alcança a salvação, né? Então, o tempo sobremodo oportuno para você fazer que nem o ladrão da cruz, né? Muitas vezes você não sabe daqui a 1 minuto, 2 minutos, como não podemos presumir do amanhã, né? Então, o ladrão da cruz disse: lembra de mim, e Deus entendeu como um arrependimento, como uma mudança de mente, né? E ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no teu reino. A salvação é simples, é crer no Senhor Jesus Cristo, né? E será salvo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e terás o perdão dos seus pecados, né? O grande problema da humanidade continua sendo pecado, mas o Calvário se traduz hoje a solução para a humanidade perdida. Amém, pastor. E o próximo tema que nós vamos falar agora, para finalizarmos, né, pastor, porque nós vamos ter continuação do Deus desconhecido.
Por que Deus desconhecido? Nós estamos falando do tema Deus desconhecido. Porque ainda há pessoas que não ouviram, não o conhecem e não o seguem. Por isso que é o tema de Deus desconhecido. E no mundo hoje que nós vivemos com tecnologia, que na verdade era para ser mais acessível chegar ao Evangelho, ainda isso tem sido uma grande dificuldade, não é verdade, pastor Jefferson? E o próximo tema é um Deus que não está longe, né, pastor? Não tem como se esconder de Deus. De fato, no versículo 27, Paulo vai dizer para que buscassem o Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, o fato de conhecermos a Deus é obra da graça, porque se Deus não nos revelasse pela graça, seria impossível nós termos esse conhecimento, né? E que a nossa cosmovisão fosse tomada, né, pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Eu não posso mudar a tua cosmovisão. Eu não posso chegar em você e fazer você mudar. Mas o Espírito Santo, quando você ouve, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, né? O príncipe desse mundo está julgado, Jesus amassou a cabeça da serpente, a obra da justiça do evangelho está efetuada porque Cristo ressuscitou, e esse é o cerne do sermão ao Deus desconhecido, né? A grande novidade, a grande ênfase do evangelho é Cristo vivo. Cristo ressuscitou, né? E ele é a justiça, ele é a primícia dos que dormem. Então, ele abriu o caminho para que os que morreram em Cristo também possam ressuscitar. Porque se Cristo não ressuscitasse, nós estaríamos perdidos. Mas ele ressuscitou, né? Porque a morte não tinha poder sobre ele, né? O inferno não pôde segurá-lo lá, né? Ele saiu triunfante, né? E ele tem a chave da morte do inferno. Ele é aquele que pode lançar no inferno. Não é o diabo, né? As pessoas têm uma ideia errada que o diabo tem um trono no inferno. O diabo vai ser atormentado no inferno. Por enquanto ele não foi lançado lá. Mas ele não tem um trono lá, ele não domina lá. Ele vai ser lançado lá pelos anjos do Senhor. Porque o inferno é um lugar de punição para aqueles que rejeitaram o evangelho de Cristo. É um lugar de tormento para toda a eternidade. Todo o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que arde para todo sempre, que é a segunda morte, no juízo final, depois dos 1000 anos. Então, nós temos que pregar a salvação de Jesus Cristo, né? Ele não está longe, né? Ainda hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração. A graça de Deus tem se manifestado, né? Ainda há homens de Deus que pregam a palavra, que pregam a salvação em o nome do Senhor Jesus Cristo, para uma humanidade que está a passos largos da perdição. Então, Deus não está longe, Ele está perto, Ele se importa pela tua vida. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo efetuou uma obra maravilhosa. A obra da redenção é maravilhosa, né? Ele nos comprou de novo para Deus. E Ele quer que todo homem alcance o seu chamamento, né? A sua graça está derramada nos corações, né? E se ouvires hoje, não endureça o seu coração. Amém, pastor Jefferson. Amém. Meu querido irmão, amigo ouvinte, não interessa se você não confia em Deus, se você não acredita nele, se você nem se importa com ele, nem jamais pensou na pessoa de Cristo, mas ele morreu por você. E ele te ama, e com certeza ele quer ver você na glória com ele. Então pense nessa live que nós falamos, foi com carinho, com amor, a gente quer que você reavalie, reveja os conceitos, porque realmente o tempo é hoje, amanhã a gente não sabe. O passado não nos pertence nem o futuro, o momento presente é agora. Por isso que se chama presente. Hoje você tem o presente de você estar aqui, você se reconhecer que é um miserável pecador e se apresentar na presença de Deus e aceitar verdadeiramente que Cristo seja o Salvador de sua vida. Meus queridos amigos e ouvintes, a próxima live vai ser muito boa, vai ser terminando essa, que vai ser o tema
é um Deus que anuncia a salvação a todos os homens no tempo que se chama agora. E isso acaba, nós estamos falando agora, nesse exato momento, da necessidade de você se apresentar na presença do Pai e realmente se arrepender. E vai ser falado isso na próxima live. E também nós vamos falar um Deus que julgará o mundo. Que às vezes as pessoas leem a Bíblia, leem o Apocalipse e têm medo do Apocalipse pensando que é o demônio, que é o diabo que vai reger o Apocalipse. Não. O diabo não tem poder para nada. Quem que vai reger o Apocalipse é o próprio Deus como juiz. Então, a próxima live vocês estão convidados. Estejam seguindo o canal Dual Logos, né? Logo as lives serão feitas por lá, não vai ser feita nessa página do Instagram. E também estejam seguindo no YouTube o canal Jefferson Renato Ribeiro, tem as lives anteriores lá, outras lives. E vocês curtindo e ativando o sininho, vocês ajudam com que a live e as mensagens vão adiante para aquelas pessoas que precisam urgentemente ouvir a palavra de Deus. Pastor Jefferson, foi um grande prazer, meu querido irmão. Deus abençoe, que seja um final de semana abençoado na presença de Deus. E, se for a vontade de Deus, que assim queira, próxima semana estaremos continuando com essa live e talvez iniciando outro tema, pastor Jefferson. Prazer, irmão Ariel. É sempre um prazer estar em torno da palavra, né? Agradecemos os irmãos, né, que nos prestigiaram, que vão prestigiar ainda, né, através do YouTube e no próprio Instagram. E viva Cristo sempre em vosso dia a dia, em vosso viver, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, pastor. Relembrando, meus queridos, eu sou de Campinas. Se um dia vocês quiserem cultuar Deus, conhecer a palavra de Deus, eu sou da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Campinas, aqui da Vila Teixeira. Tem página no Instagram, tem vídeos no YouTube. Se puderem nos visitar, será muito bem-vindos. E também, se quiserem dar temas, fazerem perguntas no canal do Pastor Jefferson, com certeza será muito bem-vindo às perguntas e ele estará respondendo. Deus abençoe grandemente nosso desejo que essa mensagem venha entrar no coração de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente cada um. Um grande abraço. Grande abraço, Ari. Deus abençoe em Cristo. Amém.